primeira secretária fazer a chamada regimental. A vida toda. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Vereador Genilson Drummond de Espina. Vereadora Joyce Costa, presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. A feita chamada número... Eu, meu amor. Vereador, perdão. Está aqui no final. Vereador José Márcio Moreira dos Santos. Muito obrigado pela lembrança. Presente. Feita a chamada número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. E comunico que o senhor de vereadores se encontra sobre a mesa o livro para o uso da tribuna no seu pequeno e no grande expediente. E solicita a primeira secretária a fazer a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Pauta para a sessão ordinária do dia 27 de agosto de 2015, às 10 horas. Expediente. Projeto de decreto legislativo número 24 de 2015, requerente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Ementa dispõe sobre outorgar ao ilustríssimo senhor Augusto José Ariston o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 25 de 2015, requerente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Ementa dispõe sobre outorgar ao ilustríssimo senhor José Gonzaga de Souza o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 27 de 2015, requerente vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Ementa dispõe sobre outorgar ao senhor Aristonil Silveira de Souza a medalha doutor José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Moção número 4 de 2015, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa dispõe sobre outorgar à Associação Brasileira de Odontologia, Seção Guanabara, a moção de congratulações e aplausos, que será agraciada na sessão solene da Câmara Municipal. Indicação número 128 de 2015, requerente vereador Leandro Pereira dos Santos. Ementa dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a criação de um museu de pescadores no bairro da Rasa. Da ordem do dia, votação das proposições do tipo projeto de lei. Projeto 43 de 2015, autor José Márcio Moreira dos Santos. Ementa dispõe sobre alterar o parágrafo 2º e acrescentar o inciso 4º ao artigo 9º da Lei 804, de 22 de julho de 2010, Lei de Denominação dos Logradouros. Projeto 23 de 2014, autor Lohan Gomes da Silveira. Ementa dispõe sobre instituir a Semana Municipal da Alimentação Saudável nas escolas da rede pública e privada no âmbito do município de Armação dos Búzios. 2. Votação das proposições do tipo moção. 4. Moção 4 de 2015. Autora, vereadora Joyce Costa. Ementa dispõe sobre outorgar à Associação Brasileira de Odontologia, Seção Guanabara, a moção de congratulações e aplausos, que será agraciada na sessão solene da Câmara Municipal. 3. Votação única das proposições do tipo indicação, de número 128 de 2015, autor Leandro Pereira dos Santos. Ementa dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a criação de um museu de pescadores no bairro da Rasa. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, quinta-feira, 27 de agosto de 2015, Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. E uma questão de ordem, senhor presidente, solicitar ao primeiro secretário, vereador Messias Carvalho, segundo secretário. Primeiro. Então, antes disso, registrar a presença do vereador Messias Carvalho, solicitando já o posto dele de primeiro secretário. Registrado um registro especial hoje pela vereadora, né? Registrado. Eu fiz. Luciano, pede a Roberta o ofício lá do pianista.
Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura das matérias que constam no pequeno expediente na íntegra. Gabinete do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, projeto de decreto legislativo número 25 de 2015, que dispõe sobre outorgar ao ilustríssimo senhor José Gonzaga de Souza o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica outorgado ao ilustríssimo senhor José Gonzaga de Souza o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, projeto de decreto legislativo de número 24 de 2015. Dispõe sobre outorgar ao ilustríssimo senhor Augusto José Ariston o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica outorgado ao ilustríssimo senhor Augusto José Ariston o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, projeto de decreto legislativo número 26 de 2015. Dispõe sobre outorgar ao senhor Francisco Paulo da Silva a medalha doutor José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica outorgado ao senhor Francisco Paulo da Silva a medalha doutor José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Projeto de decreto legislativo número 27 de 2015 dispõe sobre outorgar ao senhor Aristonil Silveira de Souza a medalha doutor José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica outorgado ao senhor Aristonil Silveira de Souza a medalha ao Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, moção de número 4 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. A vereadora que esta subscreve, atendendo tudo mais do que determina o interesse público, requer à douta mesa na forma regimental a concessão de moção de congratulações e aplausos à Associação Brasileira de Odontologia, Seção Guanabara. Gabinete do vereador Leandro Pereira dos Santos, indicação de número 128 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, vereador que subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando a criação de um museu de pescadores no bairro da Rasa. Feita a leitura, senhor presidente, das matérias que constam no expediente da sessão deste dia. Obrigado. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura do ofício. Por favor, os vereadores assinarem suas proposições. Gabinete do vereador Genilson Drummond de Pina, Armação dos Búzios, 27 de agosto de 2015, memorando número 34 de 2015, assunto ausência do vereador Genilson Drummond de Pina. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente informar a todos os pares e assistência presente que, por motivo de força maior, o vereador Genilson Drummond de Pina estará ausente desta sessão, quinta-feira, dia 27 de agosto de 2015. Sem mais, atenciosamente, vereador Genilson Drummond de Pina, pelo vereador, a sua assessora Cátia Gonçalves. Feita a leitura do memorando, senhor presidente. O projeto que é para ir à Comissão de Constituição e Justiça. Todos esses aqui. Encaminho. E a moção vota-se logo.
Carlinhos. Os projetos de decreto legislativo de número 025, de autoria requerente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, 024, também de vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, 026 de Geomírio da Costa Gomes Filho e 027 também de Geomírio da Costa Gomes Filho, serão encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça para emitir pareceres. Vou constar registro no livro para o grande expediente, não havendo, que aliás não tinha para o pequeno, mas para o grande registro. Vereador Felipe Lopes, tempo regimental de Vossa Excelência de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa assistência presente, os internautas, bom dia. Senhor presidente, nesta manhã tem na pauta a votação do projeto do vereador Lohan sobre a Semana da Alimentação Saudável nas Escolas, que é de extrema importância. E eu gostaria de trazer também ao conhecimento que nós já aprovamos aqui nesta casa um projeto que dispõe em substituir e regulamentar o consumo de alimentação saudável nas escolas de rede pública, que foi de 2011. Só que o prefeito não sancionou, e aí nós gostaríamos que Vossa Excelência pedisse informações. Inclusive, o ex-presidente já também pediu informação num ofício de 6 de novembro do ano passado, mas não obteve resposta. Aí eu gostaria que Vossa Excelência depois pudesse também promulgar esta lei, né? Já que o vereador Lohan também vem com uma lei importante, instituindo uma semana que possamos debater isso nas escolas, que é um assunto de suma importância quando o Brasil hoje assume o 2º lugar em país com maior número de obesos do planeta, só perdendo para os Estados Unidos. Então, quando nós instituímos aqui esta lei, em 2011, é porque esse dado já era desde aquela época, né? O Brasil é um país tão rico em alimentação saudável e está se tornando um país obeso, já é um país obeso, perdendo só para os Estados Unidos, que tem histórico já de muito tempo, com alimentação muito gordurosa e muito pesada. Então, eu peço Vossa Excelência aí essa força. Uma outra questão que quero trazer esta manhã foi aquela confusão que ocorreu ontem na Policlínica. Eu estive lá, nós recebemos aí algumas informações, e aí no telão está passando algumas imagens da fila ontem na Policlínica, que foi caótico o negócio lá ontem. Isso aí foi algumas imagens que a nossa assessoria tirou das redes sociais de pessoas postando, né, a insatisfação. Nós vimos ali agora na última imagem uma série de senhores, e aí tem 2 pessoas ali, uma senhora de idade e uma grávida, dormindo, sentadas, porque estavam lá, algumas pessoas desde as 6 da manhã, outras desde as 5, e saíram por volta de 11, meio-dia. Então, a fila de prioridade estava muito grande. E quando eu cheguei lá, tinha muitos idosos, muitas mulheres grávidas, mulher com barrigão de quase 9 meses, que de olhar dava nervoso. E eu cheguei perto de uma e falei, você quer uma cadeira? Não, já enjoei de estar sentada. Agora estou em pé porque eu preciso estar em pé. E faltou, na verdade, comunicação. Faltou comunicação. Nós estivemos lá ontem e quando chegamos lá no meio dessa confusão toda, um dos responsáveis, dos funcionários de lá, disse que as marcações vão ocorrer agora todos os dias. Mas a população não entendeu assim. A população não entendeu. Foi todo mundo para lá ontem. Mulher grávida, idoso, gente com criança, recém-nascida. E faltou essa comunicação e também organização, né? Porque a gente tem que prever que essas coisas vão acontecer. Quando se trata de uma ação onde grande massa vai estar presente. Então, se tivesse alguém na porta dizendo, olha, a marcação é hoje, mas é amanhã e depois também, muita gente que ficou esperando lá
teria voltado no outro dia. Mas eles foram comunicar isso depois de 2 horas praticamente, que as pessoas estavam já esperando. A pessoa, não, estou 2 horas aqui, agora eu vou ficar aqui até o final. Então faltou essa comunicação, faltou um pouco de organização. Gestantes, idosos, mulheres com recém-nascido ficaram muito expostos nessa situação, né? Um recém-nascido exposto a um lugar fechado, com centenas de pessoas. Então, faltou isso. E tem algumas questões que eu perguntei lá para um dos funcionários. Falei, vem cá, agora só a pessoa que pode marcar. Beleza, a pessoa vai lá e marca, tal. Mas existem pessoas que não podem se deslocar até a policlínica. Algumas pessoas idosas, algumas pessoas com dificuldade de locomoção. E essas pessoas, como que elas vão marcar? Aí me disseram que a maquininha vai até a casa. Eu não sei, me disseram que a maquininha vai até a casa. Um funcionário falou que a maquininha vai até a casa. Bem, se a gente indo lá, o negócio já está difícil, quanto mais esperar a maquininha é até a casa. A gente tem aí o trabalho dos agentes comunitários, né, de saúde, que é um trabalho importantíssimo para todos os bairros que compõem aí a cidade, mas que às vezes a gente, por exemplo, bairro como Manguinhos, Tartaruga, Ferradura, Jeribá, não tem esse serviço. Então como é que essas pessoas que não podem se locomover vão conseguir marcar uma consulta na policlínica? Essa é uma pergunta que eu faço, né? E estaremos pedindo informações a respeito disso, porque na verdade isso está sendo feito para tirar as pessoas que não moram na cidade. O recadastramento é importante. O recadastramento é importante. Agora, não pode restringir as pessoas que precisam do serviço de saúde e que não podem ir à policlínica, porque a não ser que a policlínica passe a aceitar uma procuração dessa pessoa idosa, dessa pessoa que não tem condição de sair de sua casa para ir até a policlínica marcar. Me permite uma parte, vereador? Toda, vereador. É em cima exatamente desse ponto que Vossa Excelência coloca aí na sua intervenção, que é uma preocupação realmente pertinente quanto às pessoas que estão impossibilitadas, né? Seja provisoriamente ou seja uma situação permanente, como que ela conseguirá marcar a sua consulta na policlínica, ou enfim. E nós estivemos, eu e a vereadora Joyce e a assessoria do vereador José Márcio, nós estivemos pela Comissão de Seguridade antes de ontem, foi na segunda-feira. Segunda-feira nós pedimos uma reunião com a secretária Raquel e lá estivemos e ela nos mostrou um encaminhamento que foi feito pela secretaria no sentido de que, para esses casos excepcionais, né, uma pessoa responsável, uma pessoa com vínculo com aquele impossibilitado, iria cadastrar a biometria também. E isso seria feito em casos excepcionais e com acompanhamento pelos médicos dos módulos que, cientes dessas situações, iriam determinar até quando essa autorização seria mantida para essa pessoa responsável, no caso, pela marcação de atendimentos. Então, esse foi um esclarecimento apresentado com o documento que foi encaminhado e, é lógico, vereador, é uma informação que até ontem, quando eu postei também, anunciando essa informação sobre a policlínica, que agora é todo dia a marcação de consulta, eu publiquei isso, eu compartilhei na rede social e coloquei essa informação lá. Eu coloquei, trata-se de uma informação que o povo tem que tomar conhecimento e cobrar que aquilo que está sendo dito ali se cumpra. Fica aí, vereador, só para prestar esse esclarecimento. Obrigado. Obrigado, vereador Messias, né, pela parte aí que vem somar com o nosso discurso e que, de fato, faz sentido, né, que possa acontecer desse jeito. Nós temos um problema que do pórtico até a ferradura, nós não temos módulos médico de família. Então é difícil de você fazer um acompanhamento com esses médicos. Nós estamos falando de uma área muito povoada, né?
Então, a secretaria vai ter que disponibilizar alguém para que, em casos em que as pessoas estejam impossibilitadas de irem até a policlínica do pórtico até a ferradura, algum médico da policlínica, da secretaria, algum assistente social possa ir nessa casa e averiguar essa necessidade. Eu espero que isso não seja tão dificultoso também, porque a pessoa que tem necessidade, a pessoa que está precisando de marcação médica, ela tem urgência, né? E às vezes as coisas acontecem morosamente, acontecem muito lento, e as pessoas têm pressa. Temos idosos aí que precisam disso, então nós fazemos esse apelo em que isso possa ser viabilizado, né, para que nenhum idoso, nenhuma pessoa que esteja impossibilitada ou temporariamente ou não, fique sem esse serviço de saúde de nossa cidade. Outro ponto que eu quero abordar nesta manhã foi uma tentativa de abuso sexual ontem, atrás da escola Paulo Freire, né? Tivemos ontem aí e nós estivemos lá na escola perguntando como é que aconteceu o fato, porque a informação vem, mas a gente tem que chegar lá para procurar saber. E aí tivemos informação de que o casalzinho estava ali perto daquela lagoa, né, onde tem os banquinhos ali e as trilhas atrás da escola, ali atrás também do DPO, e eles estavam ali perto da trilha e um rapaz, cerca de 19 anos, abordou o casal e falou: pô, vocês estão me atrapalhando, está todo mundo passando por aqui, e o cara estava armado. E aí pediu que o menino se deitasse no chão, deu um tapa no rosto da menina, e tentou agarrar a menina, e pegou o celular dela, e ela, assustada, saiu gritando, e o cara foi embora, mas ficou com o celular da menina, mandou uns recados para uma das amigas dela, entrou no grupo do WhatsApp, mandou um recado para uma outra amiga, dizendo que ela ia ser a próxima. Então, as meninas ficaram assustadas. E a gente tem aquela área ali que é muito bacana. Você tem ali uma lagoa com uma trilha do lado, com um banquinho, que a ideia é muito boa, a ideia, né? Agora a gente precisa de ter um monitoramento. Imagine que um cara armado atrás de uma delegacia, do lado de uma escola, praticamente no centro da cidade, ele poderia abordar qualquer turista na rua. Então, o que a gente pede, né, e vou comunicar ao chefe da guarda, é que nesses horários de entrada e saída dos estudantes, possa ter ali um guarda, uma ronda. É claro que o casal também estava onde não deveria estar, né? Numa trilha, no meio do mato, na lagoa, né? Mas, olhando por outro lado, poderia ser também um casal de turistas olhando a lagoa, lá tem uma trilha, tem um banquinho, foi feito para isso. A ideia foi, tiraram uma rua do meio, fizeram uma lagoa, você lembra, né, professor? A ideia foi essa, eu tenho foto ali quando fizeram aquilo, bacana a ideia. Agora não dá para ter uma ideia tão bacana e ser ameaçada por falta de monitoramento, por falta de pessoas que estejam garantindo a segurança dos cidadãos de bem que possam estar usufruindo disso, como, por exemplo, a Praça lá da Brava. A Praça da Brava foi feita distante à beça, tem que ter alguém para olhar, porque senão daqui a pouco estão brigando lá, estão matando gente lá. Então, criar o instrumento de recreação é importante. Agora, tem que dar a condição de que o cidadão usufrua disso com segurança. Então, a gente vai pedir também ao chefe da guarda. Nós temos aí cerca de 300 guardas, né? Eu acho que nós temos mais guarda do que o município de Cabo Frio, se não me falha a memória. Nós temos um contingente expressivo de guardas, né, na cidade. Então, nesses pontos, e nas escolas de ensino fundamental, fundamental de segundo segmento e de ensino médio, que seria importante. Os primeiros segmentos são as criancinhas, né? Como dizia papai, filho, como que é o ditado, rapaz? Trabalho dobrado, como é? Filho criado, trabalho dobrado. Então,
As escolas que vão dar problemas com isso são as escolas de segundo segmento e as escolas de ensino médio, até por conta de briga também entre os alunos. Então, a gente vai pedir também ao chefe da guarda que possa estar disponibilizando nessa escola, em outras, nessa escola principalmente, porque tem adolescentes, tem meninas, né, tem mocinhas, e tá ali um matagal em volta ali. Na escola Regina também, importante, porque fica distante. Então, eu também peço aí os vereadores, né, que estejam também tendo a oportunidade informalmente, levando esta solicitação ao chefe da guarda. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, vereador. Parabéns pelo assunto importante, até porque mesmo é uma adolescente, na idade adolescente, a guarda municipal tem que estar presente nas escolas, principalmente da 5ª ou 8ª série. Parabéns pela lembrança. Está presente meu amigo Gilson Pérez. Bom dia, presente aqui. Vereador Gugu, aqui a gente está presente. Questão de ordem, senhor presidente. Registrar a presença do vereador Gugu Dinaí. Registrado e convoco para usar os 15 minutos de Vossa Excelência. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Henrique Gomes, presidente, senhores vereadores, meu amigo Neneca, professor, bom dia. O meu pai, ele foi um dos primeiros comerciantes de Búzios, Vossa Excelência sabe muito bem disso. Lá nos Ossos, secos e molhados. E o leite vinha de Cabo Frio, o pão vinha de Cabo Frio também, e o distribuidor passava muito cedo e deixava na porta do comércio do meu pai as caixas de leite e os sacos de pão. Uma Búzios, vereador Zé Márcio, onde você dormia com a porta da sua casa aberta, onde você dormia com a janela da sua casa aberta, onde havia um respeito para com o morador, para com o cidadão. Estou contando essa mini história por conta de tudo que vem, desde um bom tempo já, acontecendo dentro do nosso município. A Câmara, dentro das suas prerrogativas, aqui já realizou uma audiência pública com autoridades estadual, deputada Marta Rocha, delegada da Polícia Civil, deputado Jânio Mendes, as autoridades policiais do nosso município, comandante da nossa região. Os vereadores têm procurado essas mesmas autoridades, clamando por uma situação de emergência, de que tenhamos um resultado. A polícia tem dado uma resposta a essa cobrança. Esperamos que sempre dentro da lei, esperamos que sempre dentro de um respeito, mas tem dado uma resposta à população. Queremos mais. Quanto isso, falo isso porque nunca imaginei, em 41 anos de idade, que viveríamos, vereador Henrique Gomes, toque de recolher. É uma vergonha para a nossa cidade, é uma vergonha para a família, é uma vergonha para o buziano, e nós não vamos permitir e admitir que isso aconteça. Falo de alto e bom som para que saia daqui esse eco de todos os vereadores. Não podemos mais admitir. Precisamos estar unidos com as famílias do bairro de Sem Braças, de todos os cantos dentro desse município, para darmos uma resposta, para cobrarmos mais, cobrarmos com mais rigor, veemência das autoridades policiais. Nós não vamos nos amedrontar.
A família buziana, o morador de Sem Braças, o morador do Capão, do centro, de Vila Caranga, de onde quer que seja. Nós precisamos estar unidos nessa luta. Porque eu vou te falar, se continuar no ritmo que está, Búzios, a coisa vai afundar. A coisa vai piorar. Então, senhores, é um desabafo dessa tribuna para que todos nós pautemos esse assunto. Coincidentemente, hoje às 12, meio-dia, eu tenho um almoço com o pastor Sérgio, porque dentro daquilo que a gente tem conversado, eu particularmente acredito e gostaria que todos os vereadores sugerissem, participassem mais ativamente disso, porque eu acredito que as igrejas, as autoridades eclesiásticas podem ser um parceiro importante nesse fórum de debate, nessa discussão, nesse fórum de reivindicações. Vamos chegar às escolas. O pai e a mãe têm que participar da vida escolar dos filhos. Tem que ir em reunião dentro das escolas. Não pode atribuir professor responsabilidades que são de dentro de casa. Cada um assumindo o seu quadrado nessa discussão. Então, senhores, cobrar do governo também. Temos recursos suficientes em medidas que considero importantes. O vereador Felipe Lopes acaba de colocar aqui importante situação. Por que não temos monitoramentos em todas as escolas dentro desse município? Não vai resolver, mas com certeza vai inibir, vai amedrontar essa tralhada que fica nas portas das nossas escolas, unificando com uma central de monitoramento da ordem pública com a polícia militar e a polícia civil. Vai inibir. Temos aqui o projeto de lei do Conselho Municipal de Segurança. Já estou fazendo, inclusive, umas alterações, porque não respeitou essa paridade no projeto. Vou botar na próxima sessão. Conselho Comunitário de Segurança recém-instaurado, um braço de aliança nessa luta. A Comissão de Segurança dessa casa, todos os vereadores, o governo. Então, senhores, é um desabafo para que a gente tenha isso na pauta, para que não deixe esse assunto parar, porque nós não podemos admitir o pai, a mãe, o filho, a família dentro de casa e as tralhadas no meio da rua. Finalizando, senhor presidente, mais 2 pontos. Primeiro, o vereador Felipe Lopes falou também sobre a questão de marcação de consulta. É importante que se diga que ecoou dessa casa as reclamações quanto ao agendamento diário de marcação de consulta. Não poderia centralizar em 1 ou 2 dias, porque, obviamente, estaria causando um transtorno nesses 2 dias de marcação. A marcação agora é diária. De fato, aconteceu aí um erro de comunicação, como o vereador colocou. Esperamos que seja resolvido, esperamos que seja esclarecido. Agora tem um ponto interessante que já falei para a secretária Raquel Haddad. Essa questão de apenas o cidadão, o paciente, marcar só a consulta tem que ser revisto. Nós temos casos e casos de pessoas que não podem se locomover, pessoas de idade, muitos gestantes, talvez que tenha que estar em repouso absoluto. E como é que vai fazer? A maquininha vai lá porque o agente comunitário vai? Não sei. Já propus e falei, parente em 1º grau, o esposo marca a consulta da esposa e vice-versa, ou do filho. Medida prática e resolutiva. Sem burocracia. E acabou. Pronto. Ponto. Acabou a discussão. Será que vai ter carro para pegar, para levar? O vereador Felipe acaba de colocar aqui que em Manguins nós não temos a unidade de saúde, um número grande de habitantes, então burocratiza demais uma medida que entendo eu que poderia ser resolvida através de marcação de 1º grau, para que o chefe da família pudesse marcar a consulta que necessita. Outro assunto que abordamos constantemente, que não temos solução, e vou reiterar a cobrança do Executivo. A quantidade de acidentes no trecho Pórtico, Posto da Marina. Na verdade, ressalvo que fui no Rio semana passada, cheguei de 10, 11 horas da noite, já fiz essa indicação, já pedi isso via requerimento ao governo do estado, o recapeamento lá do trevo de Botafogo até a Rasa. Aquilo é uma estrada assassina, sem iluminação, sinuosa, sem segurança nenhuma.
mas que o governo possa, RJ, não interessa, igual ao hospital, não interessa, se não resolve, vai lá, quebra e bota quebra-mola, vai lá, bota a iluminação, vai lá e bota placa de sinalização. Então, são esses os 3 pontos que eu gostaria de deixar registrado no uso da tribuna nessa manhã, senhor presidente, contar com Vossa Excelência, junto ao nosso vice-governador, Dornelles, para que possamos, já pedi ao deputado Jânio Mendes uma agenda com o nosso secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, que a gente vai lá pedir, encher a paciência, mas que a gente possa ter aí uma resposta. Não vou entrar no mérito agora, nessa parte do discurso, das ações que o governo tem que implementar sobre políticas públicas para a nossa juventude. Inclusive, agora no próximo, me corrija, vereador Messias, no próximo dia 3 de setembro, nós temos a 2ª conferência da juventude no município. É importante que a nossa juventude esteja participando, os nossos universitários, que possamos ser semeadores de mudança do que aí está. Porque, eu vou repetir, se continuar do jeito que está, todos nós vamos perder. A cidade perde, a família perde, economicamente perde, turismo perde. Então, é o meu discurso dessa manhã. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador, parabéns. Até porque não está se falando numa cidade onde tem inúmeras favelas que a polícia não possa entrar, né? A geografia de Búzios hoje permite muito bem que a polícia possa estar realmente combatendo essa criminalidade. Mas é dolorido realmente saber dessa história. Mas hoje vou estar às 18 horas no Rio, já com o vice-governador. Com certeza vou estar também falando sobre isso com ele. Vereador Gugu, Jornal do Tempo Regimental de 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores de assistência presente, nossos amigos internautas, meu cordial bom dia. Na última terça-feira, estive falando um pouquinho que vem acontecendo na nossa cidade. Estive na última terça-feira, na parte da tarde, na UBS ali da Vila Verde e também na creche Marli Quintanilha, para averiguar alguns fatos que vêm ocorrendo na nossa cidade. Vereador e presidente desta casa, eu estive na creche Marli Quintanilha, onde no dia 14 de agosto, 2 crianças tiveram convulsão. Passaram muito mal. Se não tivesse uma pessoa ali, a gente não sabe o que iria acontecer com essas crianças. Porém, já existe uma lei no município de autoria do vereador Felipe Lopes e coautor Henrique Gomes, é uma lei 1001 de 18 de março de 2014, onde diz que tem que ter exatamente o enfermeiro nas creches da nossa cidade. Estou aqui encaminhando para Vossa Excelência e para o presidente da Comissão de Educação para que essas providências venham a ser tomadas. Porque a gente está aqui criando leis e o executivo não vem promulgando, não vem publicando essas ações. Isso daqui é de suma importância. E a questão da marcação, lá na Rasa, ficou sem luz sexta e segunda-feira. A gente está vendo esse transtorno todo que já vem sendo discutido ao longo dos anos, as filas para marcação. E lá também não é diferente. Não teve luz sexta, não teve luz segunda. Terça-feira tinha luz, mas não tinha sistema. Então, a gente não está conseguindo visualizar a questão da saúde melhorar. A gente está vindo aqui constantemente pontuando os erros. Se a gente quer estar pontuando os erros, a gente quer ver a solução. Módulo de família de sem braço, semana passada ficou um dia sem o remédio Atenalol. Ontem, de novo, já não tinha. Estarei passando mais uma vez lá para ver se volta. E no discurso dessa manhã do vereador Lohan,
A gente está vendo uma cidade totalmente sendo tratada sem carinho. Desde as questões do saneamento básico, a criminalidade, a qualidade de vida que a gente tinha alguns anos atrás, era a janela aberta, e hoje a nossa cidade, lamentavelmente, está indo de mal a pior. A gente está vendo as nossas praias, que são as nossas galinhas de ovos de ouro. A poluição através do canal da Marina. É a criminalidade que um bairro fica de portas fechadas. Então, o que vem acontecendo na nossa cidade é um absurdo. E a gente está aqui o tempo todo pontuando, vereador Zé Márcio, é porque a gente quer a solução para esses problemas. Então, só para deixar registrado que a creche Marli, a gente quer, nós queremos que esteja ali um enfermeiro. Eu acredito que o vereador Lohan também tem uma lei sobre isso. E a saúde, a gente já está ficando taxativo. Toda semana, toda terça e quinta, tem um vereador pontuando os erros, buscando as soluções para esses problemas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Realmente precisamos construir mais creches, né? Estava vendo uma reportagem da semana. Há uma deficiência muito grande de creche no país, onde hoje as mulheres ajudam os seus maridos, têm que deixar os seus filhos. Hoje é tão necessário cada creche uma escola, cada escola uma creche. Parabéns, vereador. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Depoimento de Vossa Excelência de 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, assistência, também os internautas que nos acompanham nessa manhã. Eu faço uso da tribuna, enfim, são muitos acontecimentos, né? O senhor presidente ficou preocupado com tanto papel que eu tenho aqui, confesso que eu também, não sei se vai dar tempo para falar tudo que eu preciso falar. Mas eu vou começar, vereadores, pela última sessão de terça-feira, em que aqui alguns vereadores explanaram com relação às questões das ambulâncias tipo UTI do município, que são as com contrato com uma firma, uma empresa de Cabo Frio. E aí, eu fui citada, e eu confesso que, vereadores, eu pedi a minha assessoria para solicitar à Câmara o áudio da sessão, mas eu não tive tempo de ouvir o áudio, vereador Gelmires e os demais vereadores. Eu não tive tempo de ouvir o áudio, mas a minha assessoria passou-me algumas informações acerca da última sessão. E como eu não ouvi, mas eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos, já que se referiu ao requerimento de minha autoria, solicitando cópia de inteiro teor do processo administrativo de número 60 de 2013, que é justamente para alocação de carros, ambulâncias tipo UTI. Então, esse requerimento que eu solicitei foi um requerimento de 10 de fevereiro de 2015. E eu solicitava a cópia de inteiro teor. E aí, de fevereiro, eu fiquei analisando o processo. O vereador Gelmires, ele fez uma solicitação via memorando da cópia do requerimento de minha autoria. Um memorando no dia 25 de maio, que ele solicita a cópia, e o outro no dia 11 de junho, solicitando a cópia. São os únicos dois. E aí eu pedi a minha assessoria para analisar minuciosamente, vereador, para saber se também tinha algum requerimento, algum memorando da presidência. Eu não recebi. Eu só recebi os dois memorandos de Vossa Excelência. Um de 25 de maio e o outro de 11 de junho, ao que eu mandei a cópia no dia 16 de junho.
Então está aqui o meu memorando enviado ao gabinete de Vossa Excelência, do dia 16 de junho. Dito isso, porque de 25 de maio para 11 de junho, nós não tivemos muitos dias, não. Nós tivemos aí cerca de 15 dias. E eu respondi com 15 dias ao memorando de Vossa Excelência. É o que eu tenho aqui. Memorando 25 de maio de 2015, depois memorando 54 de 2015 de 11 de junho, somando os dois vão dar 15 dias, o meu memorando respondendo 16 de junho, tá? Com mais os 6 dias, 20 dias, resposta ao memorando de Vossa Excelência. Só para repetir que eu não recebi nenhum da presidência. Dito isso, com todos os carimbos aqui, eu analisando esse processo, e até eu passava isso, porque nós tivemos uma reunião semana passada com a secretária de Saúde, Raquel Haddad. E aí, na pauta, porque nos surpreendeu a matéria do vereador Geomires falando escândalo na saúde de Búzios, com relação ao contrato das ambulâncias tipo UTI. Me surpreendeu porque nós nem conversamos, né, vereador, sobre isso, a não ser quando o vereador solicitou a cópia do processo. Mas a gente mesmo não conversou sobre isso. E eu passei isso para a comissão pertinente, que é a Comissão de Seguridade, na pauta, porque a nossa reunião da pauta com a secretária era na segunda, e essa notícia saiu na quinta-feira, né? Nós vimos isso na quinta-feira. Confesso que a pauta da Comissão de Seguridade não era nem isso. Nós tínhamos outras coisas, como a biometria, nós tínhamos a questão dos agentes comunitários de saúde, nós tínhamos várias outras coisas na pauta, e acabou entrando isso na pauta também. E eu falava para o vereador Messias, presidente da Comissão de Saúde e Seguridade, que esse requerimento em minha posse, e que nós analisamos, eu analisei junto com a minha assessoria, minuciosamente, eu só tive, vereador Messias, um pouquinho mais de trabalho. Eu só tive um pouquinho mais de empenho, porque não só ler, vereador Messias, eu também perguntei às pessoas que lidam com o processo, a Deise, ao Leandro, que é diretor do hospital. Então, não só ler, eu tive um pouquinho mais de trabalho, eu tive um pouquinho mais de empenho, eu me esmerei um pouquinho mais, porque a responsabilidade é muito grande de você ler e interpretar. Você precisa ler e saber o que você está lendo. E você precisa interpretar aquilo que você está lendo. Tem coisas que eu não entendo, porque são contratos de saúde. Tem coisas que eu não entendo. E aí eu vou perguntar às pessoas que mexem com isso. Eu vou perguntar às pessoas que mexem com os papéis. E aí, ao perguntar, eu me deparo com um contrato no anexo 3, que fala da estimativa e especificação dos serviços. Antes de falar da estimativa e da especificação dos serviços, o contrato com a prefeitura, ele reza os seguintes termos. Ele fala que a contratada que ganhou a proposta, o contrato total de 12 meses de R$ 1.002.000, R$ 1.002.000, 12 meses, parcelas de R$ 83.500. Isso para um prazo de 12 meses. Correto? Esse é o contrato. Para 4 carros tipo ambulância. O contrato diz isso. R$ 1.002.000, R$ 83.500 por mês. Esse contrato assinado em julho de 2013. E aí, a gente vai para os dados da empresa. Os dados da empresa vão dizer aqui, e aí dentro do processo tem, deixa eu ver que aqui que é muito papel, mas ele tem o alvará de funcionamento, que é dado pela Prefeitura de Cabo Frio. Espera aí que eu vou puxar aqui para vocês. Nota de empenho nos valores. O da Progem falando do contrato.
Contrato de serviço de locação de ambulância, tipo UTI. Estou só procurando os dados que falam da questão da Receita Federal e também fundo de garantia para os funcionários. Não está nessa página aqui, não. Mas vamos lá. Então, quando ele fala do contrato tipo UTI, achei, senhores, estava aqui. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. O nome da empresa é a SEDAIR Limitada ME. Código e descrição da atividade econômica principal, locação de automóveis, sem condutor. Essa é a atividade econômica principal. Descrição da atividade econômica secundária. Atividade econômica secundária, serviço de transporte de passageiro, locação de automóveis. Endereço, Rua Paulo Burle, número 518. Isso aqui é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Dito isso, declaração da proposta, 1.022.400. Mesmo endereço, Rua Paulo Burle, 518. Proposta comercial, República Federativa novamente cadastro, alvará da licença para localização, Cabo Frio. Rua Paulo Burle, 518, Praia do Siqueira. Certidão negativa de débitos trabalhistas, certificado de regularidade do Fundo de Garantia da Caixa Econômica Federal, certidão negativa de débito, tudo isso a gente tem um trabalho de ler, até bom que a gente aprende, né? Certidão negativa de débito, certidão negativa de débito em dívida ativa, certidão de requerente, certidão de conjunta negativa. Essas a gente viu. Agora eu quero pular, senhores, porque me chamou a atenção o contrato de locação. Então, no mesmo dia que nós tivemos reunião com a Secretaria de Saúde, a secretária, eu disse assim, poxa, eu estou indo para Cabo Frio, aniversário da minha tia. Vou lá porque vou dar os parabéns para ela. Bom, a reunião terminou meio-dia e eu disse assim, eu vou para Cabo Frio 2 horas. Eu vou lá nesse endereço. Eu vou lá. E aí eu fui no endereço. Eu tirei foto, mas eu não tive nem tempo de preparar isso, senhores. Eu confesso que eu deixo para a sessão da semana que vem. Mas eu fui lá. E aí acontece o seguinte, locação de automóveis. Está escrito lá, deixa eu ver se eu tirei foto aqui, mas está escrito lá, Salão dos Automóveis, esquina, América Central com Parque Burle. Eu fiquei assustada, Salão dos Automóveis, mas não fiquei muito porque o contrato de locação diz que é locação de automóveis, atividade secundária, sem motorista. Então eu falei, eu tive um trabalho também, vereador, de achar, porque a Parque Burle que Vossa Excelência foi, eu acho, eu presumo isso, não posso dizer. Tem um lado lá do restaurante, é o quê? Alguma coisa grill? Chama grill? Hã? Salinas Grill. Eu entrei na rua do Salinas Grill, que é Paulo Burle. E aí eu dei a volta, passei lá por debaixo daquela ponte, né, da Praia do Siqueira, e voltei, porque era do outro lado, que também é Paulo Burle. Está lá uma placa de esquina, tem um estabelecimento comercial, do lado esquerdo, número ímpar, 515, e do lado direito, Salão de Automóveis, 518. Só que o Salão dos Automóveis, que ele pode, enfim, a locação, dá com a América Central, é esquina com a principal. Então, esquina com a Avenida América Central com a Paulo Burle. E o endereço, o número que ele usa na frente do estabelecimento é 1500, porque ele usa o número da América Central. Ora, a loja dele está de esquina. Ele fechou as 2 portas na lateral, que seria número 518, mas tudo é um complexo só. Tá, dito isso, lá fui. Ok. Eu chamo a atenção para a especificação do contrato. O que é o carro tipo UTI? Está aqui dentro. E aí eu liguei para as pessoas na época para saber o que significava isso. E aí ele diz o seguinte, locação de UTI imóvel com as seguintes características. Ele fala, para essas garantias, desse carro custar 21 mil por mês, revestimento interno, isolante, termoacústico, revestimento nas laterais, fibra de vidro, piso antiderrapante. Armários. Armário inferior, armário para armazenamento, armário lateral,
maca, sistema elétrico para cabeamento, para tomada interna, então isso aqui eu não vou ler porque é muito técnico. Sinalização, oxigenoterapia. Isso me chamou a atenção, porque diz aqui que essa ambulância tipo UTI móvel tem que ter essa oxigenoterapia, e essa oxigenoterapia consiste em um sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros, com válvula e manômetro, régua de oxigênio de 3 portas com fluxômetro, aspirador, umidificador. Eu falei, Leandro, isso tem na UTI? Tem, vereadora. Pode vir aqui olhar. Ventilação, instalação de um ventilador e instalação de um exaustor. O que quer dizer isso? Isso é por acaso ventilador mecânico? Não. O ventilador, a instalação de um ventilador é para ventilar, caso o paciente não possa usar ar-condicionado. Tem essas coisas, né? Instalação de um exaustor. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Exaustor, vereadora, é se o paciente tiver alguma doença infecciosa e ele não possa também, né, tem que estar com o ar-condicionado ligado e, ao mesmo tempo, o exaustor para jogar para fora. Beleza. Aí a questão do ventilador, se o paciente não puder usar o ar-condicionado, é no caso de paciente com hipotermia ou outra coisa. Bom, e o que então o município ou o hospital tem que colocar na ambulância? Já que está descrito no anexo, está descrito no contrato, que o prestador de serviço tem que colocar é isso aqui, repito, revestimento interno, armário, maca, sistema elétrico, sinalização, oxigenoterapia, ventilação e demais. O que então a prefeitura tem que colocar? O que o hospital tem que colocar? Vereador, o hospital que tem que dispor um ventilador mecânico, que o preço dele, dependendo da marca e modelo, presidente, varia de 40 a 60 mil reais. Tem que dispor de um monitor com multiparâmetros, tem que dispor de um desfibrilador com cardioversor, que, dependendo também do modelo da marca, custa aí de até 150 mil reais. Tá, e o que nós temos, então? Nós temos hoje 3 ambulâncias tipo UTI alugadas e nós temos 3 do município, sendo 2 verdes e 1 branca. Tá, já estou concluindo, senhor presidente. Então, não vou nem conseguir falar minha outra pauta, mas tudo bem. Então, isso aqui dá mais 2 minutos para você. É o que tem o município e o que o município, para ter uma UTI, e outro detalhe, a UTI, uma UTI fica equipada e trancada, para não acontecer de roubo, porque são equipamentos caros. Então, ela fica trancada e toda vez que ela sai para remoção é para um paciente que é paciente de UTI ou é um paciente que também seja um pós-traumatizado, o vereador Leandro aqui colocou muito bem, de alto risco. Então, são nesses casos. Para levar o paciente para ir ali, para fazer uma ultrassom, uma gestante fazer uma ultrassom, enfim, essa não precisa de UTI. Então, dito isso, eu concluo aqui dizendo essas informações. Uma parte, vereador. Vossa Excelência falou que eu encaminhei alguns memorandos, 2 para o seu gabinete e um, acho que, para a presidência. Da presidência não chegou para mim. Eu encaminhei para o presidente dessa casa. Eu solicitei algumas vezes esse requerimento via verbal para Vossa Excelência? Verbal? Aqui. No momento sim, desses memorandos. Antes de encaminhar o memorando para Vossa Excelência... A gente conversou em alguns momentos, mas o memorando físico está aqui. Não, só memorando, mas só questão para... Acho que tudo isso foi muito bem explicado, estarei sentando novamente, porque essa ambulância é exatamente sobre o BO, fraudado, capa dupla, mesmo. Falta eu concluir aqui agora. Então, é só para deixar claro, eu encaminhei 2 memorandos para Vossa Excelência, logo após ter solicitado a Vossa Excelência também via verbal, não ter encaminhado. Só para memorando, vereador, é o que eu tenho. Ter que fechar o tempo. Não, tudo bem, mas... eu que fiz questão, senhor presidente, de trazer... Solicitei via verbal a Vossa Excelência. São os documentos que a gente tem, né, de fato, documentados por gabinete. Verbal, então, solicitei a Vossa Excelência. A gente conversou, sim, algumas vezes. Por favor. Então, para concluir, presidente, estou trazendo documentos, tá?
Não estou falando só verbal. Eu estou concluindo com documentos de requerimento que foi uma resposta ao meu gabinete e que foi minuciosamente estudado. Eu tive o trabalho de ter um pouco mais de trabalho. É só isso. E aí, para concluir, eu quero dizer o seguinte, aí eu já falo isso à Comissão de Seguridade, por quê? Porque a gente falou sobre algumas questões de termo de aditamento. E dentro desse processo, ele termina fala sobre uma prorrogação de prazo de mais 12 meses, que é uma prorrogação com data, pedido de prorrogação, com data de, se eu não me engano, espera aí que eu vou achar. Tá, se eu não encontrar aqui, mas, presidente, porque está aqui junto, mas ela pede em julho de 2014. Ele pede um aditivo para prorrogação. E eu termino com esse processo. Esse processo é o mesmo processo que o vereador Gelmires tem em mãos, porque eu passei uma cópia exata do que eu recebi. Então, o que o vereador tem passado do meu gabinete é uma cópia exata do que eu recebi. E eu termino com esse processo dizendo aqui, nas últimas folhas, que a secretaria ela escreve num documento de 29 de janeiro de 2015, dizendo: sirvo-me do presente fazer a devolução da ambulância que estava em uso nesta unidade. Então, assim, tudo que eu tenho do processo, inclusive da contratação, de um contrato para 4 ambulâncias do tipo UTI móvel. Para 4. Tudo isso que está até o presente momento em que eu recebi em fevereiro. E aí, ainda porque o meu requerimento era de fevereiro, nas últimas folhas desse processo, de 29 de janeiro de 2015, vem a secretaria dizendo fazer a devolução da ambulância, com placa e tudo, que estava em uso nessa unidade. Então, ela fala isso na última folha, ela encaminha a empresa Dyer, fazendo aqui a devolução de uma ambulância. E as demais folhas, que eu não tenho, esse processo termina aqui. Quando a gente foi na secretaria conversar com a secretária Raquel, eu até falei em menção de solicitar as demais partes do que foi de janeiro para lá, porque isso aqui terminou em 30 de janeiro de 2015. E aí já tem lá o documento de devolução, dizendo, inclusive, do contrato da redução de 25%, que o contrato custava R$ 83.000, foi para R$ 62.625. Esse dado não tenho porque o processo terminou aqui para mim. Repito, 30 de janeiro de 2015. Vereador, eu preciso que Vossa Excelência termine, só para concluir, e aí desculpa, presidente, mas foi feita uma alusão a um documento de muita responsabilidade e que estava nas nossas mãos e que precisa ser mastigado. Foi o trabalho que eu tive. Mastigar. Mastigar, você tem que mastigar muito bem, senão o alimento entra mal e pode causar uma má digestão. Você vai ter uma má digestão. Né? Não é isso que a nossa mãe ensina, na escola ensina a mastigar direito? Obrigado, vereador. Tem que mastigar direito. É o trabalho que eu tive, é o trabalho que nós temos que ter. Obrigada, senhor presidente. E peço ao presidente da Comissão de Seguridade que solicite o resto do processo, inclusive com essa diminuição, porque aí vai vir lá documentado de 83 mil para 62, com redução de 25% do contrato. Obrigado, senhor presidente. Eu uso meus 5 minutos. Muito obrigado, vereador. Até porque não terá mais problema nenhum de vereador solicitar requerimento, que eu já dei ordem do departamento. Todos os requerimentos solicitados aqui vai ter uma cópia lá embaixo. O vereador, se tiver necessidade de pedir, ele solicita a mim, eu encaminho para o departamento para entregar para o gabinete, para evitar esse desencontro de informações, até porque estamos todos unidos no objetivo só. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Solicito que seja registrada a presença do vereador Leandro Pereira dos Santos. Registrado, presença. Vereador Messias. Tempo regimental de Vossa Excelência de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Eu fico ali na minha
cadeira refletindo sobre o trabalho que tem sido desenvolvido pelo Poder Legislativo ao longo dos anos. E eu posso falar sobre isso, senhor presidente, porque, como Vossa Excelência, eu já estou na casa no meu 3º mandato. E, antes disso, já fui secretário de governo. Então, ser secretário de governo e adquirir uma experiência no Legislativo, isso te permite enxergar até onde deve ir o trabalho do agente político, seja ele do Executivo, seja ele do Legislativo, até para você identificar o que é joio e o que é trigo. Porque, presidente, eu acho que nós estamos chegando no nível, eu acho que isso aí é um processo natural de amadurecimento. Na vida é assim. Você é uma criança, você é inocente, não sabe nada direito, vai crescendo, começa a enxergar as coisas, a visão vai ampliando. E é isso. E é isso. Aí a gente percebe que muita coisa que se fala tem que ser explicado, tem que se justificar, tem que se fundamentar, porque senão você percebe que o que se solta ao vento, muitas das vezes, se não tiver uma constatação, é uma tolice, é coisa de tolos, é coisa de quem não tem o que fazer. E eu me refiro a essas situações quando a gente ouve hoje, lê muita coisa nas redes sociais, né? Eu acho que é um veículo fundamental, né? Participação. Só que quando se participa, há que se verificar que tem quem participe, que tem o que contribuir, tem com o que contribuir. Agora tem outros que participam que você também percebe claramente que não tem contribuição nenhuma a dar, porque não acrescenta, não tem consistência. Né? Enfim, mas isso é importante num processo participativo, democrático, porque você, repito, você separa o que é joio, você identifica o que é joio, o que é trigo. Então, nesse procedimento aqui, a ida da vereadora à tribuna, que o presidente permitiu que se estendesse um pouco, eu acho que isso é muito bom, porque isso esclarece muitas coisas. E isso é importante para o Poder Legislativo, porque já foi o tempo em que se usava a tribuna só para fazer discurso, dizendo que a água do mar é vermelha. E aí você, olha, fulano disse que a água do mar é vermelha, a água do mar é vermelha mesmo. Mas não é um discurso, algo que se fala, que se solta ao vento, que vai se receber como sendo verdadeiro. Tem que se constatar. É muito bom que alguém vá lá pegar a água e aí, de repente, vai se verificar, ela não é nem vermelha, nem azul, nem verde, ela não tem cor. O que provoca a cor da água é um reflexo da luz do sol, uma questão aí diferente da natureza, é coisa de Deus. Enfim, tem que ir mais longe, porque ficar só naquela de que eu falei que a água é vermelha e é isso mesmo, já foi o tempo. Então, vereador Gugu, quando a gente vem para cá apresentar algumas coisas, nós temos que buscar a fundamentação para isso. E, nesse caso em particular, o que eu acho que é uma riqueza no que foi dito aqui é que a vereadora Joyce tinha documentos sobre aquilo que o vereador trouxe e que acabou saindo na mídia. O jornal chega lá e estampa: fraude na saúde do município. Pode até ter algumas coisas que a gente desconheça. Agora, nesse assunto que foi objeto de requerimento da vereadora, que ela tinha documentação, é obrigação dela se apresentar para falar alguma coisa, porque senão, vereador, como eu disse na sessão passada, será que estamos aqui sugerindo que a vereadora está prevaricando? Tem documentos em mãos sobre um assunto, e aí Vossa Excelência diz que a Vossa Excelência não disse, quem disse foi lá o jornal, colocou uma manchete, mas Vossa Excelência, o jornal aponta Vossa Excelência como sendo aquele que disse que havia aí suspeitas de que a empresa não tem endereço, que as ambulâncias não são UTI, que não são 3, são 5. Enfim, algumas informações que é numa documentação que tem que se verificar se assim é. E a vereadora tinha a obrigação de se manifestar, porque senão
todos nós iríamos colocar em suspeição as intenções da vereadora. Da mesma forma, a Comissão de Seguridade da Casa, que é uma comissão nova, que eu presido desde janeiro, da qual fazem parte a vereadora Joyce e o vereador José Márcio, que nós também temos que resguardar o trabalho da comissão. Ela não se propõe a fazer uma investigação sobre esse assunto, porque ela não é uma comissão investigadora, não é uma CPI, mas é uma comissão que tem um trabalho a fazer. Então, quando se levanta alguma questão que passa pela saúde, a comissão também deve agir para buscar informações acerca disso. E há que se dizer, é trabalho do legislativo, não é aqui defesa de governo, não é aqui ser oposição ou ser situação. Repito também, esse negócio está velho. Se você se omite, você não está trabalhando. Se você trabalha e aponta as coisas, não importa quem vai doer, em quem vai doer, você está do lado de A ou está do lado de B. Não. Tem que trabalhar. E o trabalho tem que apontar. Se a verdade está com o vereador Gugu, a verdade está com o senhor. Se a verdade não está, vai ter que se dizer, vereador, sinto muito, Vossa Excelência está equivocado, Vossa Excelência não apurou, Vossa Excelência foi raso no levantamento dessas questões. Então, isso tem que ser dito, não para expor ninguém, é para deixar claro que aqui tem que se trabalhar com responsabilidade, buscando a fundamentação para aquilo que está se passando para a sociedade. Porque, senão, é aquela máxima de que a população é massa de manobra. O que se faz aqui é para manipular a opinião pública. E não pode ser assim. Nós temos o compromisso, ou devemos ter o compromisso e a responsabilidade de levar a informação para a população fundamentada. Doa quem doer. Então é isso. E a comissão, diante dessas questões todas, esteve com a secretária na segunda-feira, agora, passada, uma reunião pela manhã, lá estivemos, e tratamos de alguns assuntos relacionados à saúde, que são aqui, que têm sido discutidos, que estão aí, muitas das vezes, aí, sendo falados nos debates, no uso da tribuna, a questão dos agentes comunitários de saúde, que estamos aí pressionando o governo, é uma necessidade. Não tem orçamento? Não se sabe se o regime é estatutário ou seletista? Tem que ir para um projeto de lei para a Câmara para criar mais vagas? Sim, o governo diz isso, são pendências. Mas o que nós estamos dizendo é o seguinte, é necessário colocar mais agentes comunitários de saúde na rede de saúde do município, porque isso é saúde preventiva. Não pode o prefeito falar em mais módulos, em mais UBSs, mais uma aqui no bairro A, no bairro B, se a estrutura de servidores, se aquela equipe necessária para que o serviço seja eficaz não estiver completa, não estiver montada. Porque aí amanhã a gente vai dizer, prefeito, Vossa Excelência construiu, mas não fez funcionar. Porque tem que ter a equipe. E hoje nós sabemos, o município não tem equipes completas para dar resposta para a população satisfatória no que diz respeito à saúde preventiva, que é falar daquele módulo, daquela unidade de saúde que está lá no bairro, com médico, com enfermeiro, com agente comunitário, atendendo a população. Até porque, se não tiver isso funcionando plenamente, todo um sistema, toda uma informatização, biometria, seja lá o que for, não vai funcionar direito, porque a origem dessas informações, onde tudo começa para que o sistema funcione, é lá na unidade que está no bairro. O que foi, vereador? Pensei que Vossa Excelência ia dizer que eu estou falando muito alto. Tá? Não. Outra questão que nós tratamos também com a secretária foi sobre essa celeuma de policlínica, se tem fila, se não tem fila, biometria. Falamos também sobre isso, para esclarecer essa questão.
Falamos também sobre essa ocorrência aí, ambulâncias alugadas ou não alugadas, que o prefeito prometeu na campanha que não ia alugar, que ia comprar. Pô, sinceramente, promessa de campanha, se compra, se aluga, eu acho que vale aquilo que está em procedimento administrativo. Ele comprou? Não, ele não comprou, não, ele alugou. Bom, mas como foi feito? O que o processo diz? Mas ele prometeu que ia comprar. Ele que assuma a questão política, né? Isso é uma questão política. Eu disse que ia comprar, mas não comprei, aluguei. Isso é político. Agora, o administrativo é verificar se comprando ou alugando, ele fez aquilo que tinha que ser feito, da forma que tem que ser feito, por procedimentos legais que têm que ser respeitados, e que o serviço seja prestado. Quantas ambulâncias o município tem hoje? A vereadora Joyce disse que são 6, 3 UTIs e 3 não UTIs. 3 próprias e 3 UTIs alugadas. A vereadora discorreu sobre o que é uma ambulância UTI, já foi dito. Mas porque os equipamentos não estão na ambulância? Já foi dito, tem equipamentos que são de responsabilidade do município, sim, e são caros. Então, uma ambulância UTI, que é só para sair para atendimento UTI, ficar com equipamento caro dentro da ambulância, por que ficaria? Pode acontecer algum incidente, algum sinistro, um roubo, ou ela saiu para uma outra situação que não é para atendimento específico a uma pessoa, enfim, vai para manutenção, enfim. Então, esses equipamentos ficariam dentro da ambulância, por quê? Equipamentos caros. Então, a gente já teve essa informação, uma fica, porque ela está no plantão, ela sai a qualquer momento, já está pronta. As outras 2, elas ficam lá aguardando a ocorrência, e assim sendo, esses equipamentos que é o município que adquire, que são caros, são sensíveis, e papapá, de última geração, essas histórias todas, ficam guardados e que essas ambulâncias elas estão prontas para rapidamente se adaptar os equipamentos e ela sair para a operação. É isso. É isso mesmo? Eu acho que é isso. Eu acho não, tem que ser, porque se não for assim, não se justifica. O problema é ficar com equipamentos dentro de uma ambulância sem que ela esteja sendo utilizada para operar. Então, essas questões nós abordamos. Vereadora, nós vamos fazer uma reunião da comissão, sim, porque nós queremos reunir esses documentos e relatar sobre isso. A comissão tem um trabalho a fazer, ela tem que relatar que ela esteve em reunião, tratou daquele assunto, falou sobre o assunto das ambulâncias e se verificou isso, aquilo e aquilo outro. E nós vamos fazer um relatório disso, vamos assinar embaixo, vamos encaminhar para a presidência, vamos encaminhar para a secretária de saúde, vamos fazer o que a comissão tem que fazer. E se ela verifica algum indício de alguma coisa, ela vai sinalizar para a presidência, senhor presidente, há necessidade de se investigar. E aí a presidência vai encaminhar a constituição de comissão de investigação, que não é a comissão de seguridade, que o trabalho dela não é para isso. Eu diria até, como alguns bons falam, os membros de uma comissão de seguridade, que tem um trabalho a fazer, não devem ser nem a princípio os mesmos membros de uma comissão de investigação. Óbvio. Deveriam ser outros vereadores. Então, esse entendimento sobre a maneira de fazer, a transparência, nós precisamos passar para a população, para que não se diga coisinhas por aí em rede social. Mas por que não faz assim? Por que não fez aquilo? Por que isso e aquilo? Porque não pode. Tem a maneira legal de se fazer as coisas com responsabilidade e que vá ao encontro do interesse público. E não para fazer ceninha de interesse político de grupo A, grupo B ou grupo C. O vereador Messias Carvalho não está aqui para isso. Não está aqui para isso. Aliás, nunca esteve. E não espere alguém que vai estar daqui para frente. Eu vou ao encontro daquilo que eu percebo, que eu enxergo, que está se traduzindo em avanços para a cidade. Mas, Messias, será que o que representa avanços para a cidade está indo ao encontro do que é bom para você? O ideal é que seja, não só para o vereador Messias, para todos aqueles que compõem a sociedade, que têm seus interesses, empresários e outros. Quem dera que o interesse público convirja para o atendimento de todos os interesses que aí estão colocados. Quem dera. Agora, o que não pode
é o interesse meu ou de qualquer outro particular se sobrepor ao interesse público. Aí não pode. Então, esse é o princípio. Para concluir. Concluindo, então, senhor presidente, eu quero apenas dizer também para o vereador, Gugu, que encaminhou aí um memorando à comissão, um ofício à Comissão de Seguridade, não, à Comissão de Educação, sobre esse tema aí de enfermeiros, técnicos de enfermagem em escolas, creches, por conta de uma lei municipal, papai TTT. Eu estou entendendo a intenção do vereador. Agora, na redação, quando o vereador diz que solicita informações à Comissão de Educação sobre o cumprimento da lei, esse termo colocado, vereador, não cabe, né? Vossa Excelência podia encaminhar um requerimento, Vossa Excelência poderia proceder de outra forma para solicitar informações sobre isso ao Executivo. Agora, a comissão, não há que se solicitar à comissão informações sobre o cumprimento de uma lei que quem cumpre a lei, quem deve cumprir a lei é o Executivo. Agora, a comissão vai fazer, sim, um trabalho, porque esse tema, enfermeiro ou técnico de enfermagem em creche, é um tema novo, tem projeto de lei no Congresso que nem foi votado sobre a matéria, é uma discussão ainda científica acerca disso, enfim, mas tem lei municipal, tudo bem, a comissão vai analisar toda essa questão e prestar alguma informação à sociedade, mas não quanto ao cumprimento da lei. Essa pergunta tem que ser feita ao governo municipal. Muito obrigado. Eu espero que na próxima sessão a pauta não seja ambulância mais aqui nessa casa, seja a pauta de interesse da sociedade. Vamos... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. A gente não vai falar mais disso, não. Até parabenizo os vereadores, agora, acho que é importante estar fiscalizando. Mas agora tem conteúdo maior que a gente deve... É verdade. Mas uma coisa há também de ratificar, que tem duas coisas que eu não ouço acontecer no município. A gente ouve a reclamação da biometria. Uma é a falta de médico na rasa, não tenho ouvido isso mais, e a outra é a falta de ambulância para atender as pessoas. Mas, dito isso, eu gostaria também, senhor presidente, de pedir o registro da minha fala, né, no tempo do grande expediente... na íntegra. Na íntegra. Será atendido da forma regimental. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, da mesma forma, solicito que cópia da ata, uma vez redigida e aprovada pelo plenário, seja encaminhada para a Comissão de Seguridade. Obrigado. Será atendido regimentalmente. Solicito permissão da plenária para ir para a ordem do dia, com a permissão de Vossas Excelências. Senhores vereadores que forem favoráveis à permanência como se encontra, aprovado. Eu agradeço já a compreensão e solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer do projeto de lei de número 043 de 2015, promovente José Márcio Moreira dos Santos, vice-líder do governo, que dispõe sobre alterar o inciso 2º e acrescentar o inciso 4º, artigo 9º da Lei 804, 22 de julho de 2010, Lei de denominação de logradouros. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei de número 43 de 2015, de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos. Trata-se de projeto de lei de número 43 de 2015, que dispõe sobre alterar o parágrafo 2º e acrescentar o inciso 4 ao artigo 9º da Lei 804 de 2010, Lei de Denominação de Logradouros. Diante da matéria, constata-se que a competência para editar normas sobre assuntos do interesse local é privativa dos municípios. Neste ato, representado pelo Legislativo Local, artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, e que fica evidenciada a competência para iniciativa de lei, sendo o expediente legislativo adotado correto, de acordo com o elencado no artigo 22 da Lei Orgânica Municipal e sua legalidade e constitucionalidade diante da Lei Municipal número 804/2010, que versa sobre a regulamentação viária. No que concerne à redação, o mesmo está em conformidade com a Lei Complementar número 95 de 1998, no que tange à técnica legislativa. Após artigo, é desnecessário o uso de traço, devendo todo o texto ser corrigido no demais, por não ter nada a opor. Opina pela aprovação do texto apresentado ao relatório, sala das comissões, 24 de junho de 2015,
Vereador Felipe do Nascimento Lopes, relator. Ante o exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto de lei número 43 de 2015, do vereador José Márcio Moreira dos Santos, submetendo ao soberano plenário. Sala das Comissões, 24 de junho de 2015, vereadores Felipe do Nascimento Lopes, presidente e relator, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, membro, vereador Geomíris da Costa Gomes Filho, membros. Relatório da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento e Meio Ambiente ao mesmo projeto de lei de número 43 de 2015, de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, que dispõe sobre alterar o parágrafo 2º e acrescentar o inciso 4 ao artigo 9º da Lei 804, de 22 de julho de 2010, Lei de Denominação de Logradouros. Em análise à matéria, cabe examinar a proposição sob o mérito da Lei Municipal 804 de 2010, que dispõe a regularização da malha viária do município de Armação dos Búzios, estabelecendo critérios para a denominação de logradouros públicos, considerando que a alteração faz jus à realidade de nossa cidade, pois a manifestação popular tem sido um ato contínuo de nossos munícipes, que sempre valoriza as raízes históricas e culturais. Desta forma, a referida iniciativa, já analisada pela Comissão Constituição, Justiça e Redação, e documento comprobatório apresentado no momento oportuno, esta comissão, na análise do mérito e atendido os requisitos necessários, opina pela aprovação. É o relatório Felipe do Nascimento Lopes, relator. Ante o exposto, uma vez atendidos todos os preceitos constitucionais, acata a comissão o parecer do relator, projeto de lei número 43 de 2015, e o submete ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 11 de agosto de 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente e relator, vereadores José Márcio Moreira dos Santos e Joyce Lúcia Costa dos Santos, membros. Feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 43 de 2015, senhor presidente. Em votação, projeto de lei número 43 de 2015, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura do parecer do projeto de lei de número 023 de 2014, vereador Lohan Gomes da Silveira, dispõe sobre instituir a Semana Municipal de Alimentação Saudável nas escolas da rede pública e privada no âmbito do município de Armação dos Búzios. Está a presença do nosso querido amigo, irmão e companheiro de todos os momentos, vereador Jefinho de Jajaia, aí hoje subsecretário de governo, doutor André Granada. Gabinete do vereador Geomíris da Costa Gomes Filho, projeto de lei número 23 de 2014. Relatório. Inicialmente, cumpre esclarecer que, através do ato da presidência de número 147 de 2015, este relator ad hoc foi nomeado para dar o parecer referente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao projeto de lei de número 31 de 2014. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre instituir a Semana Municipal da Alimentação Saudável nas escolas da rede pública e privada no âmbito do município de Armação dos Búzios. Como tal, criação é questão de interesse local, está de acordo com o que prevê a Lei Orgânica em seu artigo 22, inciso 1, e a Constituição Federal em seu artigo 30, inciso 1, tem-se, portanto, que não há óbice de natureza legal ou constitucional ao projeto de lei, estando mesmo em perfeita conformidade com o ordenamento jurídico pátrio. Armação dos Búzios, 10 de junho de 2015, Geomíris da Costa Gomes Filho, vereador, relator ad hoc. Parecer da Comissão de Educação, Esporte e Lazer, na apreciação ao projeto de lei de número 23 de 2015, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, tendo analisado a matéria, opina. O projeto de lei número 23 de 2015, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, dispõe sobre instituir a Semana Municipal da Alimentação Saudável nas escolas da rede pública e privada no âmbito do município de Armação dos Búzios. O projeto, ora em estudo, é de grande relevância, posto que visa única e exclusivamente o interesse público no que tange a promoção de uma alimentação saudável no espaço escolar. Este projeto está em consonância com a Portaria Interministerial número 1010, de 8 de maio de 2006, a qual institui as diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas da educação infantil, fundamental e nível médio das redes públicas e privadas em âmbito nacional.
compreendendo a escola como um espaço privilegiado para a promoção da saúde, além de desempenhar papel fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de vida, entre eles o da alimentação. O mercado da alimentação tem sido um dos mais prósperos da última década e sua conceituação vem se aperfeiçoando de segurança alimentar para a segurança do alimento. Em diversos estados e municípios da Federação, o assunto alimentação saudável é mais do que um tema, configurando-se mais que tudo como uma meta a ser alcançada pelos gestores. Sendo assim, a implementação deste projeto de lei que visa a instituição da Semana Municipal da Alimentação Saudável por meio da disseminação da informação através de palestras, seminários, campanhas educativas com a temática nas escolas, é um importante instrumento de conscientização. Destaco ainda, neste parecer, que a compreensão do contexto da alimentação saudável deve abranger também a organização do caminho do alimento desde sua produção, perpassando pelo fornecimento de insumos da produção até a escolha do cardápio final nas escolas. Cabe ainda expor, neste relatório, as recomendações da Estratégia Global para a Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde da Organização Mundial da Saúde, OMS, quanto à necessidade de fomentar mudanças socioambientais em nível coletivo para favorecer as escolhas saudáveis no nível individual, com a adoção de estratégias fundamentais como ações de estímulo à adoção de hábitos alimentares saudáveis, por meio de atividades educativas que informem e motivem escolhas individuais, ações de apoio à adoção de práticas saudáveis por meio de uma alimentação nutricionalmente equilibrada no ambiente escolar, além de ações de proteção à alimentação saudável por meio de medidas que evitem a exposição da comunidade escolar a práticas alimentares inadequadas, devendo ainda, considerando os objetivos e dimensões do Programa Nacional de Alimentação Escolar, priorizar o respeito aos hábitos alimentares regionais e a vocação agrícola do município por meio do fomento ao desenvolvimento da economia local. Sendo assim, a criação da Semana Municipal da Alimentação Saudável não se reduz à questão puramente nutricional ou pedagógica, sendo esta mais que um ato social, devendo ser promovida e incentivada, além de ser inserida em um contexto cultural local. Pelo exposto, este relator opina pela aprovação do projeto de lei ora apresentado. É o relatório. Messias Carvalho da Silva, relator. Ante o exposto, uma vez atendidas todas as prescrições constitucionais, legais e regimentais que competem à presente Comissão de Educação, Esporte e Lazer, acatamos o parecer do relator ao projeto de lei número 23 de 2014. Sala das Comissões, 8 de agosto de 2015, vereador Messias Carvalho da Silva, presidente e relator, vereadores, membros, Leandro Pereira dos Santos e Genilson Drummond de Pina. Feita a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei de número 23 de 2014, senhor presidente. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei de número 23 de 2014 do requerente vereador Lohan Gomes da Silveira. Aprovado o projeto de lei. Em votação, a moção 04/2015, requerente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre outorgar a Associação Brasileira de Odontologia, a seção Guanabara, a moção de congratulação e aplauso que será agraciada na sessão solene dessa casa. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Indicação do número 0128, vereador Leandro Pereira dos Santos. Por favor, assinar a proposição, Leandro. Dispõe sobre solicitado pelo senhor prefeito a criação do Museu dos Pescadores do bairro da Rasa. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Queria chamar a atenção dos vereadores, por favor, as honrarias. Nós já estamos entrando no mês de setembro, né, agosto e setembro, e daqui a pouco tem a festa da cidade. Para poder agilizar, gostaria que todos pudessem concluir as honrarias para que possamos, então, organizar nossa festa de solenidade de entrega das moções, título de cidadão buziano. Bom, havendo mais nada tratado do expediente da ordem do dia, essa presença encerra a presente sessão em nome de Deus e todos desejam um bom final de semana.